Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango, o bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco, vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Aí quando eu vejo que ela está deixando de pegar alimento, ou então que ela está indo lá na natureza e a florada começou, isso eu monitoro minha florada. Eu tenho, de cada planta que eu considero que produz mel aqui, eu tenho 2 plantadas no jardim. Para eu ficar olhando, quando ela abre a flor, eu paro de alimentar, vou lá, tiro todo aquele alimento, como você falou, dos potes, aí levo para ela, limpam tudo, dá melgueira, porque do ninho não me interessa, o ninho fica para ela. Eu quero melgueira. Então eu tiro aquele alimento da melgueira e deixo. Aí ela já encontra o quê? O pote feito. Então ela não vai gastar mel, como aquele caso do rouco que eu mostrei. Não vai gastar mel para produzir cera úmida, cera. E sim, ela vai para lá, ó, o Rogério já me deu o pote pronto, eu vou pegar esse mel e botar para ele. Aí ela vai, bota o mel e eu tiro o mel e fico para mim, tomo de açúcar para ela. Mas eu deixo de baixo. Olha, desculpe eu falar isso, porque é produção comercial zootécnica. Quem mexe com conservação e coisa, acha isso assim, absurdo. Quando eu falo com a turma que eu tiro o mel todo, que o mel custa R$300, eles endoidam. Mas eu quero explicar que a produção comercial é diferente da produção para o hobby e para a conservação. Então, nesse caso, eu deixo ela limpa, eu tiro aquele mel e o alimento que eu tirei dos potes, eu uso para alimentar as mais fracas, que não vão produzir mel. Porque também vocês viram meus potes, que são tudo grandes, 35 ml cada um. Logicamente que eu só boto a abelha de pote grande, porque aí me facilita, ela gasta menos parede, menos bloco para fazer a parede. Pote pequeno gasta muito bloco para juntar, fazer parede. Então você tem que entender que quanto maior o pote, menos gasto de energia e de mel ela deu para fazer aquilo. Deu, assim, entendeu um pouco? Ótimo, professor, excelente a explanação. Uma outra pergunta, eu sei que não existe esse número correto, mas o que é esperado de consumo de mel ou de néctar para uma abelha? De mel, né? O que ela consumiria ao longo da vida? É lógico que é uma variação tremenda de espécie, de teor de açúcar, né? Não, você vê o seguinte, você lembra aquele quadro que eu botei, 75%, 100%? Uhum. Entenda que de 100% do mel que ela produz, ela consome 75%. Fica 25% para a gente. Você diz, Rogério, eu tiro o mundo de mel, sim, é 25%. E não é 25%, você tira 10%, porque depois o manejo mal feito perde muito. Por exemplo, o cara que espera a florada do café para a abelha fazer pote de mel, é besteira. Ele tinha que ter açúcar antes para a abelha fazer os potes para pegar a florada do café, que é o que todo mundo faz aqui hoje, que os apicultores fazem, que falam, né? Então você vê o seguinte, quanto mais condição você der açúcar com água para ela construir as coisas, porque você entende que diz na apicultura que 7 quilos de mel para produzir 1 quilo de cera. Então se você dá já açúcar a ela vai produzir a cera e o mel que ela vai buscar, ela vai jogar no que pode para você. O princípio básico é esse. Entendeu aí? Então é isso que você tem que saber, que dizem que é 7 kg de mel para 1 kg de cera. Então você, para evitar que ela gaste o mel que você ia ter, você bota açúcar com água, que é você sabe que néctar é sacarose. Nada mais é que glicose, mais frutose e outros açúcares, não faz coisa lá dentro, né? Então se você está dando sacarose a ela, inclusive o pessoal me reclama, porque diz que a minha alimentação é 2 kg de açúcar para 8 litros de água. E o pessoal faz ácido tartárico, não sei para que a abelha pega o néctar que eu saiba tem 45% a 90% de água. Consequentemente, para que eu vou dar ácido tartárico de 50% para ela? E essa história de que fermenta e não pode dar, isso é coisa de quem cria brinca de boneca, porque aqui ela bebe tudo e não tem problema nenhum. Nunca vi abelha de diarreia aqui, entendeu? E eu provo, quem quiser vir bem aqui e vai ver que não tem esse negócio. Eu falo isso, peço desculpa, porque o que eu estou falando é manejo para produção. Não é negócio de criar abelha como se você tem uma ou duas, tá entendendo? Quem tem 100, 200, 300, então tem que trabalhar em baixo custo, baixar o custo.
E aí, por exemplo, você baixa o custo como? Dando açúcar com água para ela construir os potes dela, para evitar que ela gaste o mel. O outro fato, dando pastagem a ela para produzir mel. Quanto mais eu tiver, por exemplo, no eucalipto da Reflora, da Copené, eu colhia 10 quilos de mel na minha tese por abelha. Eu tinha 100 caixas de abelha. Tirava 10 quilos de mel, cada um assim. Ó. E uma melgueira, a cada 9 dias eu tirava uma melgueira cheia de mel. Porque eu botava, era tanto mel esse eucalipto dá, que elas ficavam doidas, como eu disse. Ela construiu o pote sem fazer o fundo. Ela puxava o pote do piso da melgueira. Então você vê como é manejo. Manejo é feito assim. Eu aprendi isso, trabalhei 7 anos com porcos, e a gente botar comida nos porcos para engordar rápido. Então é um esquema que a gente usa eu peço desculpa por falar isso, mas a interpretação usa técnica, entendeu? Não estou falando como, desculpe aí quem é conservacionista, tudo, não preciso fazer isso, inclusive não precisa de açúcar, abelha, planta um negócio chamado polvo brasileiro, alumã, que vocês vão ver que é maravilhoso, floresce nessa época, dá tudo para abelha. Então são coisas assim que a gente tem que mudar os conceitos, é isso que eu quero explicar, de quem quer produzir. Se você vai produzir pólen, por exemplo, uma coisa que eu não falei de pólen, né? Se você vai produzir mel, eu expliquei que tem que ter uma população média, não foi? Mas quem vai produzir pólen tem que ter o quê? População grande. Não interessa mel, interessa é pólen. Quanto maior a população você tiver, mais ela vai buscar pólen, mais você tira. Quem produz próprio tem que ter o quê? População. Quem produz polinização, quem faz polinização, tem que fazer o quê? População. Quanto mais gente tiver, melhor. Mas mel não. Porque mel, se você tiver muita gente, a maioria vai consumir o produto e produzir. Aí você tem que ter uma população menor e gente trabalhadora. Né? Sergipano, tatingueiro, batata movendo na praia, não vai ter trabalho, não vai ter mel, entendeu? Então é isso que a gente explica, essas relações. Então a produção de mel, ela se baseia numa superalimentação que eu chamaria para a abelha, mas dentro do conceito de que você não perde nada. Até o que você deu à abelha, que ela fez lá, depositou, o que eu quero que ela construa, e a maneira de incentivar ela é dando alimento. Eu aqui tem até umas fotos, eu tirei esses dias, mostrando ao menino lá de Livramento do Mato, como elas já começaram a puxar os potes. Eu dando alimento direto, eu dou alimento todo dia mesmo, né? Porque eu tenho que botar elas para produzir, açúcar é barato. Né? Professor, o senhor antecipou um pedido que eu ia fazer, né? Que seria reforçar essa parte da alimentação anterior às floradas, né? Eu queria que o senhor pudesse falar, porque eu via na outra palestra do senhor aquela proporção, e o senhor já falou aí de 1 para 8, né? Porque os nossos conceitos aqui, a gente vê muitos falar, tem que ser xarope 1 por 1, 2 por 1 no máximo, e eu vi o senhor lá de 8 por 1, dá funciona assim, melhor para a gente, para poder os nossos melipondores entenderem a necessidade dessa diferenciação de quantidade de água para açúcar, né? Exatamente para aquela situação que o senhor passou na palestra passada, sobre a composição do próprio mel, né? Isso, se o senhor puder reportar para nós, eu agradeceria muito aí. Veja só, o que eu falei, eu queria separar duas coisas. Primeiro, mel policultura. Fazer outra palestra, né? Porque o assunto Veja só, eu queria separar. Meliponicultura tem duas coisas. Tem a parte da conservação e hobby e a parte da produção. Eu trabalho muito com as duas, porque meu trabalho com os colegas são assim. Só que eu estou falando aqui de produção. Então, quando você fala de produção, primeira coisa, o Delfim Neto dizia que a parte mais sensível dele era o bolso. E ainda dizia mais, que a gente custo é igual a unha, tem que cortar toda semana. Então, quando a gente trabalha com produção, vocês que têm empresa aí, vocês sabem, você tem que baixar custo. Você tem que procurar uma maneira de reduzir custo e ter maior eficiência. E aí, o que a gente faz? A gente estuda a biologia da abelha. A gente estuda o que ela faz. O que a gente fez? A gente foi lá analisar o néctar. O Helmut Wiese fez um trabalho muito bom com o néctar, vendo o açúcar do néctar e a água do néctar. E a gente fez também, repetiu o trabalho com várias plantas. E viu que o néctar vai de 45% a 65% ou 95% de água. Certo? Aí o que acontece? Você pegou aqui e falou, bom, então a alimentação para a abelha tem que ser nessa faixa. Não adianta eu botar menos, porque se eu botar menos, eu vou aumentar a quantidade de açúcar, eu vou gastar mais dinheiro.
Aí, por exemplo, o hobbyista, o conservacionista, ele não está preocupado com isso. Ele cria o bicho por prazer. E ele está certo, ele dá mel à abelha. Por exemplo, tem duas mandurias aqui que estavam fraquinhas, eu estou dando mel de luxo a ela. Então, o que acontece? É a visão do indivíduo, o que ele quer. Então, se ele é conservacionista, ele fala o que ele quiser. Aí ele diz assim, a teoria, não, eu vou dar o açúcar, que ele é aquele açúcar invertido, porque já é glicose. Eu falo, não, porque não consegue quebrar tudo. Tem uma eficiência, um dia desse, acho que foi o Paulo Cítrico, não sei falando, mostrou que a eficiência é baixa, daquele negócio com ácido cítrico, etc. E aí, eu digo isso porque quando a abelha quebra a sacarose, ela quebra uma grande parte de sacarose e transforma em glicose, frutose, maltose, etc. Mas quando sobra sacarose, tanto que para a gente saber se o mel é falso ou verdadeiro, analisa a sacarose. Se em Apis é mais de 7%, é falso o mel, como aquele mel de cana lá de Alagoas. Mas se o Niapis ou melícola, se nesse caso a sacarose dá acima de 6%, já é mel falso também. A gente analisou vários 500 amostras de mel e viu isso. Então o que acontece? Você vai, de qualquer forma, dar o açúcar invertido e vai mostrar que não transforma tudo, a abelha vai transformar. Aí você está aumentando o custo da demerara, etc. Não precisa, dá açúcar comum, a abelha responde, trabalha bem, agora os caras esquecem de dar pólen. Aí pólen é que faz filho, quem faz filho é pólen. O mel, a água com açúcar, é para o combustível da abelha adulta viver. Claro que ela bota um pouquinho de mel na alimentação, a gente sabe. Mas o Dr. Kerr fez eu tenho um trabalho de biologia aqui, que a gente fez, e ele mostrou exatamente o que, bota o ovo. Aí tem uma alimentação que vocês já viram. Quando você vai ver na alimentação, a parte de baixo da alimentação é 30%, é geleia real com coisa boa. Depois vem mel com geleia real, depois vem mel e pólen. Então mostra que a abelha, ela vai diluindo a alimentação dela. E no meu caso é custo. Tudo que eu puder baixar o preço, para poder baixar o preço do mel, que está caro, assim, porque produz em pequena quantidade, eu tenho que fazer. Então eu uso 2 para 8, porque é a composição do néctar, 20%. Às vezes, por exemplo, o pessoal, se você usar mais de 2 para 8, na frieza que está, o açúcar não dilui. Eu não quero ficar fervendo, porque eu vou gastar gás. Tudo você tem que pensar, rapaz, em custo. Hoje, no Brasil, a gente tem que ter um custo muito alto se a gente for vender tudo certinho. Então, a gente tem que tirar o máximo que puder. Então, por isso que eu uso. Agora, eu não estou dizendo a você que faça o que eu faço. Eu estou dizendo que a produção é assim, quem quiser produzir. Agora, quem quiser criar abelha, como a maioria do melipônico que o Brasil cria, aí não tem problema, pode fazer o que quiser. Eu não sou contra, tá entendendo? Agora, se quiser produzir, ser um produtor, que eu recomendaria a vocês, uma coisa, vocês ficam produzindo enxame. Só que enxame todo mundo produz. É fácil demais, qualquer coisa. Até as abelhas exóticas que vocês pegam aí e reproduzem. Eu quero ver produzir mel. Quero ver a gente produzir mel. Quem produz mel é o Nordeste e o Norte. O Norte é porque tem a florada abundante, as abelhas são boas. O Nordeste, o maior produtor é o Maranhão, que produz lá, a gente tirou 18 toneladas de mel assim, no passado lá. Agora, por exemplo, a Bahia produz pouco. Eu conheço 2 ou 3 colegas que produzem bem agora. Mas o resto produz pouco, porque não investe em pastagem. Agora estão investindo. Já o Maranhão e os outros têm muita pastagem, certo? Mas, por exemplo, vocês no Sul, ninguém produz quase nada. Eu vi um cara um dia desse, fiquei feliz, o cara disse que produziu 300 quilos de jataí. Então, investiu no negócio para produzir 300 quilos de jataí. Foi muito bom. Mas a maioria só produz enxame, que é muito fácil produzir. E todo mundo produz e vai chegar um ponto que vai brigar um com o outro por causa do negócio de enxame. Já quem produz mel, não tem quase ninguém. Veja aí no Espírito Santo quem produz. Por exemplo, um louceiro que está aqui hoje, ele me pediu, auxiliei ele no ano passado. Eles tiraram 150 quilos de mel esse ano. Me deram 100 ali para eu vender para ele. Ele não vende assim. Aí agora o Pedro tirou 200 quilos no ano passado. Eu tirei 250 quilos também. Então quer dizer, o Márcio Lampião tirou esse ano 100 quilos de mandacaia lá. E sem investir em pastagem. Tá entendendo? Agora que ele está investindo. O Pedro também está investindo em pastagem. Então você vê que, na verdade, essa questão de produção, a gente tem que baixar custo. Para baixar custo, você tem que analisar. Eu não faço nada sem analisar a fisiologia da abelha, a biologia da abelha, o comportamento dela. Você viu aí, aparece. Temos que preservar a Apis e Arapuá. Não precisa gostar, é só preciso respeitar. Tem saranhão, a caga fogo e também tem a limão. Vai voltar. Não quero não. Tá vendo, né? A recomendação, né? Produzir colmeia qualquer peão faz.
que é o que eu faço. Mas mel é só para quem sabe mesmo, para quem pode. Ele está voltando aí, voltou. Nós precisamos proteger ela. Tem preta, tem cinzenta, tem da asa branca e a amarela. Travou. Tem tiúba e tem a guiruçu. Tem a cupira, tem guira e também tem... Caiu lá e está retornando, está restabelecendo a ligação. Ok? Me avisou aqui pelo WhatsApp. Com pasto natural aqui, eu consegui produzir mais de 25 litros de mel. Com S14 com mel. Oh, coisa boa. Caramba, mais de um... De melípona? Mais de 2 quilos, né? De que espécie? Só de uruçu. Qual uruçu você está falando? Nordestina. Ah, nordestina. Ela é uma beira produtiva, realmente. Dailton. Oi. Eu Protásio, de Marilândia. Fala, grande mano. Justamente nessa parte aí da diluição do xarope aí, eu perdi, meu celular caiu, até eu fui carregar, eu perdi exatamente o finalzinho aí, os 5 minutinhos aí que ficou. Aí não se preocupa, não se preocupa não, que nós, através do nosso amigo Henrique, estamos conseguindo gravar a reunião. Aí nós vamos disponibilizar para os associados depois aí, com mais tranquilidade. Mas ele colocou 4:1 o uso dele. Ele usa ele usa 8:1. 8:2. 8 de quê? 8 de água, né? 8:2, né? 8:2. Eu não entendi. É água? É 4:1. É 2 kg de açúcar para 8 litros de água. 2 kg de açúcar para 8 de litro. Eu vi até a parte assim, que o xarope tinha que ser parecido com o néctar, né? Eu imaginei que fosse mais ralo, né? E realmente, então qual a vantagem disso que eu não entendi? A abelha, ela absorve isso com mais facilidade, né? Seria isso, né? Pelo que ele colocou, é porque a composição... Opa, ele voltou aí. Não vou nem me ater a tentar responder você, Marilane, por causa disso, tá? Ele voltou. Não, eu não entendi, ele pode perguntar. Ele tinha perguntado, ele perdeu exatamente na hora que o senhor estava falando da composição de 4:2, né? Tá? De 8:2, 8:2. Eu expliquei isso. 8:2, perdão. Não adianta você estar dando glicose, frutose, que vocês dizem que quando usa açúcar invertido, aí dá logo glicose. Não dá, porque pode olhar a eficiência do trabalho, as pessoas que fizeram o trabalho estão lá mostrando a eficiência, não é tão grande assim. Então não compensa. E compensa quem tem poucas caixas. Quem tem muita caixa não compensa fazer isso. Porque primeiro é o trabalho. Quer ver um exemplo? Eu hoje estava aqui, no outro grupo da Bahia aqui, e o menino colocou uma coisa que eu vivo falando. Por exemplo, o alimentador que se usa. E o Roso, o professor Roso, eu estive lá com ele me deu até o alimentador do dedo. Achei maravilhoso que aquilo ali foi ele só fez mudar a posição do alimentador pernambucano que existia e foi um trabalho muito bacana. E a ideia foi boa, só que botavam que não fechava, etc. E eu esperando, eu fico esperando os resultados. Aí eu testei aqui e disse logo, botei até no PDF que está em minha página. Falei, ó, uma coisa é certa, o melhor alimentador ainda considera que ele fica dentro da caixa. Porque quando você vai alimentar, você olha o que está acontecendo. Esse alimentador aí, as pessoas não olham, principalmente o noviço não olha. Aí, o que eu quero explicar é que muitas vezes o pessoal faz um trabalho, nem faz o trabalho, diz uma coisa, mas não tem uma base científica, às vezes. E ele não, ele tem, porque ele é professor e faz um trabalho maravilhoso. Eu não estou, ao contrário, estou dizendo só que a abelha tapa, e hoje o Paulo Six falou olha, eu não estou usando porque dá mais trabalho, o que eu quero explicar. Se eu for botar aquele alimentador dele, aí eu for vender, eu tenho que tirar, e eu não olho as abelhas. E quando eu boto aquele alimentador de dentro, eu olho as abelhas, o que está acontecendo. Então é isso que eu estava explicando do açúcar. O açúcar, quando você bota em menor, assim, é o néctar que você está dando a ela. Então você pode aumentar para 3 quilos, para 7, tanto faz. Só que 3 quilos para 7 você vai ter que esquentar.
E quando você aquece, aí você já perde gás, já perde tempo para fazer. E quando a gente faz assim, 50 litros de alimento, como eu dou alimento todo dia, não compensa eu fazer isso. Não compensa eu dar no alimentador rosto, para me dar trabalho em encher garrafinha. Então aí o que acontece? Eu sozinho cuido aqui de 100, 200 caixas de abelha. Então nesse caso é preciso que você pense em eficiência. E outra coisa, a diluição, essa teoria de que alimento fermentado faz mal à abelha, se fizesse a abelha não pegar a fruta fermentada, suco fermentado, tudo que ela encontra quando está na seca aí, não morre, não tem problema nenhum. Eu estudei o intestino da abelha esses dias, que é um inseto, não é mamífero, e eu não vi isso de dizer. Eu acho que tem certas coisas que eu fico calado, no rótulo que eu não tenho nada a falar lá, mas na produção a gente elimina isso tecnicamente mostrando, dentro da ciência. O que eu peço para falar aqui, João? Pode falar que eu estou ouvindo. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração.